Olá, pastor José Sidney Dantas, mais um vídeo sobre a eleição divina. Vou fazer um apanhado, um respigar sobre o que nós falamos em nossos vídeos sobre o assunto. Bom, eleição divina, basicamente quando se fala em eleição, é a ideia de que Deus na eternidade escolheu alguns ou muitos para a salvação, para a vida eterna. E a leitura que nós podemos fazer em decorrência desta afirmação é que também Deus deixou de escolher muitos ou alguns para a vida eterna, relegando-os então à perdição eterna. Nós depreendemos isso, claro, se escolheu alguns, todos no mesmo patamar, outros não, por soberania, então, relegou alguns à perdição eterna. Esse entendimento vem de Calvino, dos anos 1500. Foi ele, Calvino, que deu ênfase a essa doutrina. De lá para cá, a maioria dos grandes expoentes do Evangelho ainda está agarrada na compreensão e entendimento de Calvino. Ninguém, entendo assim, parece que não procurou analisar pela Bíblia o verdadeiro sentido da eleição e da predestinação. A impressão que se tem é que a revelação sobre esse assunto chegou a Calvino e ficou parado ali. Não prosseguiu, essa revelação ficou estagnada. E então nós hoje, 500 anos depois, nos encontramos ainda agarrados ao mesmo entendimento de Calvino. Não procuramos crescer buscando um entendimento, posso dizer que fosse para além de Calvino, um entendimento maior. A revelação de Deus ela é sempre crescente. Muitos defendem a posição de Calvino com unhas e dentes, e para isso lançam mão de passagens e expressões bíblicas que são pontuais em relação à predestinação e eleição. Como, por exemplo, muitos lançam mão desta passagem de Atos 13, verso 48, quando está escrito, Lucas está dizendo o seguinte: e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Esta passagem é usada por calvinistas para dizer, se esses estavam ordenados para a vida eterna e creram, então foram eleitos. Para isso são os predestinados. Fazem afirmação, ou fazer afirmação como essas, para confirmar a doutrina da eleição e, ao mesmo tempo, combater a doutrina arminiana, apenas dá base e aso para discussões que não trazem crescimento espiritual. A meu ver, isso é um modo de dizer. Depois do fato acontecido, Lucas, a posteriori, diz que os que aceitaram a Cristo também passam a ter direito à vida eterna, ou passaram a ter direito à vida eterna. Modus dicendi, é maneira de dizer, maneira de expressar um fato e comentar sobre ele depois do fato acontecido. Bom, outra passagem que muitos lançam mão para confirmar a doutrina da eleição e predestinação e mostrar a soberania de Deus, que Deus está correto, que não há injustiça da parte dele quando escolhe alguns e deixam outros para trás, e que Deus faz o que quer fazer segundo a sua vontade, que é verdade isso aí. Só não está certo o momento, em que se usa essas expressões, estas verdades, para combater uma outra doutrina. Bom, a expressão é esta: quando Deus disse para Moisés que ele estava questionando a Deus sobre o fato de ir ou não para libertar o povo, dizendo que era pesado de boca, aí o Senhor lhe responde: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor?
Então, aí pegam essa passagem, está vendo? Deus é soberano, ele fez o cego, fez o surdo, etc., e assim por diante. Ele faz o que quer, é a alegação. Mas será isso mesmo? Quando Deus criou o homem, Deus viu que era perfeito, o homem estava bom, estava perfeito. Ele não criou uma outra categoria de homens surdos, de homens cegos. Não, não fez isso. A cegueira, a surdez e qualquer outro defeito vem em decorrência de distúrbios genéticos, né, por causa do pecado e também em decorrência da dinâmica da vida. E a posteriori se pode dizer, há um cego, há um surdo, então Deus criou o homem, mas que se tornou surdo depois, se tornou cego depois. Então, a posteriori, nós podemos dizer que aquele cego, que muitas vezes está na nossa frente, foi Deus quem o criou, mas não o criou cego, né? Não o fez assim para que apenas neste cego fosse demonstrada a glória de Deus. É uma maneira de dizer, né? Deus criou o cego, mas quando Deus fez o homem, fez perfeito. A cegueira vem em decorrência depois de distúrbios ocorridos aí no processo da vida. Muito bem. A outra passagem usada também para afirmar a eleição, a predestinação e a soberania de Deus, quando se diz, nós temos uma menção dela em Romanos capítulo 9, versos 17, quando se diz que Deus endureceu o coração de Faraó para a realização do seu propósito. Sim, foi mesmo, né? Nós vemos isso aí. Mas é verdade esta passagem, né? Bom, mas usá-la para defender a eleição, a predestinação, é um tanto vago, né? A passagem é vaga para defender a eleição e falar da predestinação e soberania de Deus. Existem tantas outras passagens apropriadas e mais claras. O entendimento não deve ser, né? O entendimento sobre o que Deus fez com o Faraó não deve ser que o Senhor, a seu bel prazer, endureceu o coração de Faraó. Faraó era um homem ímpio, idólatra, adorava a diversos deuses, com um coração já empedernido, duro, distante do verdadeiro Deus. Não vemos em lugar nenhum da Bíblia Deus endurecendo o coração de quem tem o coração voltado para Ele, quem tem um coração contrito, quem tem um coração mole e receptivo. Não. Deus não está endurecendo ou não endurece o coração destas pessoas. E assim eu vejo como Deus usa para os seus mais diversos propósitos, louvor e glória, pessoas crentes, sinceras, pessoas santificadas. Também Deus usa os ímpios para a sua glória e seu louvor. Deus não os torna ímpios para isso. Eles já são ímpios, eles já o são ímpios. E por causa disso, Deus ainda então endurece o coração se de fato tem um propósito naquilo em que ele vai fazer, como no caso de Faraó. Deus endureceu o coração dele para o seu propósito e para mostrar a Israel, aos egípcios e ao próprio Faraó que o Senhor era o verdadeiro Deus e que era superior a todos os outros deuses. Por outro lado, os arminianos também usam os seus textos, as suas passagens, como por exemplo, citam aquele em que Jesus disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos", e também outro texto que Jesus falou: "Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora". E o outro texto: "Se creres, tudo é possível ao que crê". Está dizendo, olha aí, está vendo? É a pessoa, não tem nada de predestinação, não tem nada de eleição, é a pessoa que quer, por seu livre-arbítrio, aceitar a Jesus. E diante dessas passagens citadas por arminianos, os calvinistas logo dizem, rebatendo: olha, se alguém vai a Jesus, é porque foi eleito, né? E se alguém crê em Cristo, é porque foi predestinado para crer. Então, diante disso aí, desse embate, há uma pergunta: quem está certo, quem está errado? Eu afirmo: ninguém.
Os dois grupos estão em falta e precisam buscar mais o conhecimento de Deus sobre o assunto. A meu ver, a eleição, como foi por mim apresentada nos vídeos que fiz, e a doutrina do livre-arbítrio se completam e se harmonizam. Essas doutrinas não se repelem, não são antagônicas. Faltam-nos estudos mais arrojados e despojados sobre elas, sobre o assunto, para que eles se tornem mais claros para nós. Então, oxalá que apareçam pessoas estudando mesmo o assunto, despojados, né? Despojados, pessoas arrojadas, despojadas aí de conceitos já pré-concebidos, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.